Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, decidi colocar o título desse vídeo aqui, aspas, os canalhas também envelhecem, fecha aspas. O que eu quero dizer, né? O canalha, quando ele é novo, ele vai envelhecer. E o canalha, quando envelheceu, obviamente, já foi novo. As pessoas ruins, né? Os lixos humanos, eles envelhecem e continuam arraigados de preconceito, de ódio, e quando se sentem afrontados com algum tipo de sobressalto, com algum tipo de revés, ele vem e solta tudo que está guardado nele, notadamente os preconceitos. Esse jornalista aí, lá do sul do Brasil, não estou generalizando em absoluto, o sul tem pessoas maravilhosas, né? Mas esse jornalista do sul é preconceituoso, é racista, e aí, sem conhecer absolutamente nada a fundo da geografia do Rio de Janeiro, ele segregou, né? Zona Norte, agressividade, coisa ruim. Zona Sul, coisa boa, não tem agressividade. Foi isso que ele falou. Esse idiota desse jornalista se reportando ao fato, ao acontecimento que houve lá em São Januário, na partida de segunda-feira, quando houve aquela confusão generalizada, né? E daí eu começo aqui a discorrer o seguinte: tudo começou quando um jogador do Atlético Paranaense foi agredir o pacato Piton. Piton ia ser agredido. Nesse momento, o preparador físico, Betinho, todo mundo assim o chama, empurrou o cara para impedir a agressão, né? Legítima defesa de outrem, né? Tem a legítima defesa própria e tem a legítima defesa de outrem. E aí vieram os jogadores do Atlético Paranaense para cima dele, blá blá blá. Os jogadores do Vasco são pacatos, né? Não vou dizer frouxos, vou dizer pacatos. E depois, lá no final também houve uma outra confusão, onde se vê nitidamente um jogador do Atlético Paranaense por trás, vindo socá-lo, né? O preparador físico do Vasco. E aí, vozes idiotas como esse jornalista diz que São Januário é agressivo, que São Januário Zona Norte é coisa ruim, é pobreza, é violência, né? E o tal do Mauro César Pereira, esse torcedorzinho, né, do Flamengo, isso não é jornalista, nunca foi, inclusive nem entende de futebol. Se colocar para analisar um jogo, ele não sabe, ele é fofoqueiro, soltou lá, né, todo o seu ódio contra o Vasco, dizendo que era isso, que era aquilo, blá blá blá. Júnior também, né, sem saberem de porra nenhuma. E a TV Globo, maldita como sempre né, querendo fazer do Flamengo o time do povo. O Flamengo não é time do povo é o Vasco, Zona Norte, subúrbio, né? E como aquele idiota lá falou, segregou Flamengo, Fluminense, Botafogo, Zona Sul, Vasco, Zona Norte, né? Então, esse jornalista envelheceu, é um canalha velho, e o Mauro César Pereira é um torcedor, né? Que participa daquele teatro, daquele circo, daquele programa lá da Jovem Pan, com o tal do Pilhado, que é uma outra figura abjeta, né? Inclusive, esse cara, Pilhado, ficou um tempão mamando na Globo. Nunca reclamou de nada. Foi mandado embora, ficou com raivinha, ficou com despeito da Globo. Como aconteceu com todo mundo, né? As pessoas ficam no lugar, tá bom, não saem, ficam ganhando dinheiro. Aí quando são mandadas embora, o que elas fazem? Vêm e soltam todo o seu veneno, né? Bom, o diretor executivo Santana foi pessimamente mal. Nunca se faz isso. Nunca se coloca alguém aos leões. Falei isso ontem, mas de cara ele veio babar o ovo, puxar o saco do Petralha, que se lixe Petralha, que se lixe o Atlético Paranaense, se o caso for contra uma situação do Vasco. E mais, situação esta totalmente defensível. Ao contrário, em defesa é a questão dos jogadores que agrediram o preparador físico do Atlético Paranaense.
Então, Marcelo Santana, não sei se o Pedrinho tomou conhecimento para desdizê-lo, né? Santana, você não é o Vasco. Acho que você foi muito mal colocando o preparador físico do Vasco contra o Vasco, contra a mídia. E eu acho que você deveria vir a público e pedir desculpas para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. E para o Pedrinho também, que se posicione, que o Marcelo Santana não é o Vasco. O Pedrinho deveria estar e deveria se posicionar a favor do preparador físico que salvou o Piton de ser agredido e depois, contra 10, se defendeu, né? Bom, o canal lá de transmissão desse velho idiota lá do Sul também deveria se posicionar, né? Afastando aquela fala ridícula daquele lixo humano, né? Destacando aquilo da ideia do posicionamento do canal de transmissão da qual aquele bobalhão trabalha, né? E para fechar aqui o vídeo, para não me estender muito, já falei sobre isso ontem, o Vasco aí está pontuando, né? Dentro das nossas limitações, está pontuando. E eu sou muito crítico de um jornalista chamado Rica Perrone, que volta e meia ele fala coisas contra o Vasco, coisas que não tem conhecimento, né? O paulistano fala do carioca, não sabe na essência, né? O paulistano do Morumbi. O que ele falou? Ele disse o seguinte: um time grande, às vezes, tem que ganhar o jogo mesmo sem merecer. Acho eu que o Vasco mereceu ganhar aquele jogo, mas por que mereceu? Porque fez 3 gols, 2 valeram. Mas o Vasco foi muito mal no primeiro tempo, já falei sobre isso. No segundo tempo melhorou, foi para cima, muito na raça, determinação, disposição, como foi o Vasco a vida inteira, né? Já falei isso aqui. O Flamengo em 81, campeão do mundo, chegou campeão do mundo. Em janeiro foi jogar com o Carioca, em fevereiro foi jogar o Carioca com o Vasco, 82, cheio de craques, né? Zico, Andrade, Adílio, e o Vasco foi lá e papou campeão carioca em cima do campeão mundial, né? Na raça, na determinação, na disposição. Isso sempre foi uma das valências do Roberto e companhia, né? Então concordo aí com o Rica Perrone, né? Absurdamente eu concordo com ele, quase não concordo com esse cara, né? Esse Mauricinho, mas digo o seguinte: às vezes tem jogos que os times grandes têm que se impor. Não estou dizendo que o Atlético Paranaense não é time grande, estou dizendo que ele não se impôs como time grande. O Vasco foi e se impôs. Um time grande tem que se impor, seja contra o outro time grande ou não, mas o time que é grande e quer ganhar na disposição, na raça, tem que fazer prevalecer fator campo, fator torcida, fator caldeirão. É assim que o Vasco vai tentar chegar o mais longe possível. Fomos aí a 31 pontos, estamos na 8ª colocação. Não sei se conseguiríamos pegar uma pré-Libertadores, seria melhor do que a Sul-Americana, mas temos que jogar mais campeonatos para entrar mais receitas, né? Ano que vem Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana. Temos que fazer isso aí. Temos que ter mais receitas, né? Enquanto o Pedrinho não mostra algum horizonte para a gente. Aos defensores da 777, Flávio Matador, meu amigo inscrito no canal, que o seu posicionamento dele é a favor da 777, né? Acho que o Vasco se livrou de uma empresa falida, né? E a tendência era piorar. E aí o Pedrinho entrou, conseguiu tirar o contra-nacional da 777, falta dinheiro, tem que organizar isso aí, mas antes agora sem 777 do que com 777. E veja, não adiantava gastar 120 milhões, 200 milhões e ter os mesmos jogadores aí medianos sem ter o CRVG ingerência no futebol. Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva, sininho aí para receber notificações, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Vasco e Análise, fiquem com Deus, amanhã tem jogo e até o próximo vídeo.